Princípio 1. Viva em compartimentos estanques de tempo. O que é que Dale vai dizer? Ele usa uma analogia de um navio. E muitos navios, eles têm compartimentos em porões, eu não sei se porão é o nome técnico, mas eles têm compartimentos que são hermeticamente fechados, isolados um do outro. Isso significa o quê? Se eu tiver alguma fissura nessa parte aqui do meu navio, ele pode até receber água, a água vai entrar. Só que a água não vai passar para as outras partes do navio, porque ele é hermeticamente isolado. Ele tem vários compartimentos assim. Esse é o princípio que Dale Carnegie vai utilizar para a gente conduzir o nosso dia a dia. O que é que ele vai dizer? Você deve viver a sua semana, o seu dia, inclusive, a sua vida, em compartimentos hermeticamente fechados. Esse conceito não vai ser novidade, eu tenho certeza que você já ouviu, mas eu quero que a gente reforce ele. O que é que ele vai dizer? Você não deve viver preso ao ontem e você não deve viver preso ou presa ao amanhã. Você deve viver preso apenas ao hoje. Poxa, Saulo, mas isso eu já ouvi. Claro que você já ouviu. E sabe por que você já ouviu? Porque esse conceito, apesar de estarmos trabalhando com o Dale Carnegie, esse conceito não surgiu com ele. Se você fizer um estudo da filosofia, e se você tiver acesso a um conceito filosófico chamado estoicismo, é uma corrente filosófica que surgiu em Roma, na verdade na Grécia, depois se difundiu em Roma, e você vai ter grandes nomes como Epiteto, como Marco Aurélio, como Sêneca. Se você pegar o estoicismo como base, o estoicismo vai nos dizer exatamente isso. Ó. Você deve concentrar a sua vida naquilo que você pode controlar. E o estoicismo vai nos dizer que a grande causa da infelicidade do ser humano desde aquela época, viu? Estou falando de um período anterior, inclusive, a Cristo. Talvez uns 500, 600 anos antes de Cristo, não vou me recordar o certo. Mas há 2.500, há quase 3.000 anos atrás, talvez, o ser humano já entendia isso. Que se você tentar controlar aquilo que você não consegue, você vai viver em infelicidade. E que, portanto, o caminho para uma vida feliz consiste em entender aquilo que você controla daquilo que você não controla. Trazendo novamente para Dale, será que dá para você controlar o que aconteceu ontem? Talvez ontem você tenha feito algo do que você se arrependeu. Talvez você tenha destratado alguém, talvez você tenha perdido uma oportunidade, talvez você tenha agido mal em algum sentido. Isso foi ontem. Mas será que dá para você efetivamente controlar ontem, o que aconteceu ontem? Será que dá para você voltar no tempo e apagar aquilo que aconteceu? Eu acredito que não. Da mesma forma, será que dá para você controlar o amanhã? Ah, Saulo, você recomenda que a gente organize o tempo, que a gente faça projetos. Sim, mas você realmente acha que você tem total controle sobre os projetos que você desenha? Sinceramente falando. Por exemplo, semana que vem eu vou fazer uma viagem, estarei fora durante a semana inteira, uma viagem em família. Isso já vem sendo planejado há muito tempo. Mas a pergunta é, será que eu vou me iludir achando que, de fato, eu tenho total controle sobre essa viagem que está planejada? Não tenho. A gente sempre pede a Deus, para quem tem fé, a fé que você tiver, a gente sempre pede para que as coisas transcorram da melhor forma possível. Mas se eu for para um projeto desse achando que eu tenho controle sobre tudo, eu corro o risco de me tornar infeliz. Então, quando eu tenho esse conceito, eu começo a dizer, eu vou fazer o que me cabe hoje. O que é que me cabe hoje? Organizar os detalhes dessa viagem, prever o máximo de possibilidades possível para minimizar os riscos, mas entendendo que o resultado final compete à vida e não a mim. Se você entender esse conceito, que eu falei, vem do estoicismo, não estou nem trazendo do Dale Carnegie, ele só vai repetir. Mas se você entender esse conceito e aplicar na sua vida, eu garanto que você vai viver de maneira muito menos ansiosa. A ansiedade ainda pode estar lá,
mas ela vai ser muito mais controlada se você aprender a viver em compartimentos hermeticamente fechados. No hoje, o que é que você pode fazer hoje sobre aquilo que te incomoda? Se você pode fazer algo, você vai anotar essa ação, a gente vai fazer até um exercício daqui a pouco, e você vai executar. Se você não pode fazer, ou você vai delegar, ou você vai descansar. Não tem o que fazer. Mas se tem algo para fazer, você faz. Só que para isso é preciso reflexão. Portanto, esse é o primeiro princípio que o Dale vai nos trazer. Você precisa viver em compartimentos hermeticamente fechados. Você precisa entender que você só tem algum domínio, que não é todo, sobre o hoje. E algumas pessoas vão dizer também, né? O que é ansiedade? Ansiedade é justamente o excesso de futuro. E depressão é o excesso de passado. Veja, os dois grandes males psicológicos da nossa vida contemporânea, eles têm a ver justamente com você querer controlar o que não se controla. A pessoa em depressão, ela está muitas vezes presa ao que aconteceu e ela não consegue se livrar daquilo, então ela está vivendo no ontem. A pessoa com ansiedade, ela está sempre tentando controlar o amanhã. Nenhuma das duas está aqui, onde deveria estar efetivamente. Lógico que tem questões aí bioquímicas, tem a questão de medicamentos, você tem que procurar um tratamento, eu não estou falando isso não. Mas eu garanto uma coisa para você, se a pessoa que passa por um problema emocional como esse, ela, além do tratamento médico, além do tratamento psicoterapêutico, ela compreender esses conceitos que não vêm de hoje, ó, vêm do passado, da filosofia, ela consegue talvez superar aquele obstáculo com mais facilidade. Percebem? Isso é um verdadeiro escudo para a nossa vida cotidiana. Vamos avançar?